Mas puxando o que você estava falando até de cinema, a gente podia falar um pouco das cotas de TV, né? Cotas de TV, não, cotas de streaming. Cota de Que é um streaming. assunto que voltou, né? Toda hora tem esse Regulamentação. assunto, a regulamentação. E passou no Senado, agora vai pra Câmara, votação para ter uma cota para produções nacionais nos streamings. Isso, E é a PL 2331. deve ser isso aí que ele falou. É porque tava rolando duas PLs, uma delas era muito melhor, inclusive, que essa que tá passando, e a gente pode discutir, inclusive, quais são os problemas dessa nova regulamentação. Uhum. Mas antes disso, pensar um pouco sobre as necessidades de uma regulamentação de streaming no Brasil, né? Eu acho importantíssimo. E eu acho, inclusive, que os streamings já esperavam por isso e estavam alimentando as produções nacionais por conta disso, sabe? Tipo, vai Sim. ter agora a série do Ayrton Senna na Netflix, teve aquela série Dawn no Prime Video, fizeram 3%. Enfim, tem muita produção nacional. Eu não vejo quase nenhuma, mas Sim. tem, porque eu não vejo streaming, mas tem muita produção nacional nos streamings. Sim. E a tendência é aumentar agora, né? Sim. Enfim, a regulamentação do streaming, pra quem não sabe, assim, é importante que a gente coloque isso em debate, até porque está se desenvolvendo no cenário agora, no Senado, agora vai pra Câmara dos Deputados e tudo mais, e com certeza, a partir disso, vai surgir muita gente falando besteira sobre regulamentação do streaming, como aconteceu quando ainda estava sendo discutida, antes de ir pro Senado. Kim Kataguiri foi pra Flow Podcast falar merda sobre a regulamentação e tudo mais. O próprio Igão começou a falar... É Igão, não? O Igor 3K, melhor. Igor 3K. Não, o Igão é do Podpah. Pô. Começou a falar um monte de merda também sobre isso, enfim. Deve ter algum vídeo daquele canal de dois caras de 40 anos com camisa de herói falando sobre isso também. Certeza. Assim, E isso aí não tem sombra de dúvidas. Aquela galera ali, o máximo que eles conseguem falar é sobre cultura woke, que é uma coisa que nem existe. Então, pois é. Então a gente já começa a entender qual é o nível dessa galera de entendimento de cinema. Eu queria muito que aquele perfil Análise Acertada Pop voltasse, sabe? Não conheço. Putz, é um perfil que ele só sacaneia nerds falando sobre filmes. Porra. Enfim, Não, pesquisem muito no engraçado. Twitter. Eles falando sobre Barbie e Oppenheimer, assim, eles vangloriando Nossa. porque Oppenheimer ganhou da Barbie no Oscar. Porra, que isso, cara? Por que estou torcendo pra Amigo, isso? você tem barba na cara, você não tem idade pra torcer por bilheteria de filme, você não tá ganhando dinheiro com isso, por favor, Não, eles estavam faça torcendo alguma pela coisa. vitória no Oscar. Pelo amor de Deus, gente. Porque assim, a Barbie ganhou, entre aspas, em bilheteria do Oppenheimer. Aí o Oppenheimer ganha o Oscar. E eles começam a descrever. Porque Oppenheimer é muito mais cinema do que Barbie. Aí tu fica assim, o que é ser mais cinema? Aí essa galera não sabe responder o que é ser mais cinema. Não sabe. Porque o máximo que eles sabem falar é cultura woke, que Barbie é lacração e tudo mais. É isso que eles conseguem dizer. É o Cultura máximo. woke não existe, gente. Não existe. Assim, existiu um contexto na história onde a discussão sobre cultura woke teve um sentido? Sim, mas foi sequestrado pela direita pra uma outra coisa completamente diferente. Exatamente. Essa que é a parada. Cultura woke basicamente é o que eles falam para o capitalismo descobrindo que pode lucrar em cima de representatividade. Exatamente. Não é um fenômeno de esquerda, gente, é um fenômeno de direita. Eles estão fazendo isso pra ganhar dinheiro, não pra implementar o comunismo. Exatamente. Não é o Mickey lá por trás da revolução comunista falando porque lá. senão é que nem aquele vídeo do Paulo Cogos. O McDonald's faz o maior lobby pra acabar com as pequenas. O McDonald's é comunista. Sim. Não, o McDonald's faz lobby pra acabar com as pequenas empresas. Mas não porque ele é comunista, porque ele é Exatamente, capitalista, porra. É basicamente isso. Cara, eu revi... Nossa senhora, eu tô só falando basiquices hoje. Mas enfim, eu revi Interestelar esse fim de semana, mas só porque é o filme favorito da minha noiva. E eu fiquei rindo o filme todo, porque esse vídeo do Paulo Cogos tem a trilha de Interestelar. Aí tá lá acontecendo um monte de coisa dramática e eu lembrando do Paulo Cogos, o McDonald's é comunista. E eu rindo pra caralho. Aí o Manu, por que você tá rindo tanto? Porra, amor, o McDonald's é comunista. Aí fudeu, ela ficou rindo junto, cara, foi muito bom. Enfim. Não, Mario Bros é comunista também. Mario Bros, nossa senhora. Mas o que a gente tava falando lá no início mesmo? Da regulamentação do streaming. Regulamentação do streaming, desculpa, devaneio. É isso, não mora, mas tem que puxar pra essas coisas mesmo. Mas, pra você não cair em papinho de liberal sobre regulamentação do streaming, porque a primeira coisa que liberal vai dizer é, com a regulamentação de streaming, o preço do seu serviço de streaming vai aumentar. Mentira. Ele vai aumentar, mas não é por isso. Exatamente, vai aumentar, mas não é por esse motivo. Ele vai aumentar porque é capitalismo. O capitalismo funciona dessa forma. Inclusive, o capitalismo tende ao monopólio, né? Que é exatamente algo que faz com que o preço aumente. É só a gente ver recentemente a tal da guerra dos streamings, que, como você bem trouxe lá no início do nosso programa, cada um dos estúdios correu atrás para construir o seu próprio streaming, mas não só os estúdios, começou a sair Star Plus, Hulu, começou a sair uns alternativos. E qual é a tendência? Que toda essa galera aí
seja englobado pelos Big Five. Exatamente. Né? É a Amazon comprando o catálogo da Lionsgate, comprando 007, a Disney comprando a Fox. Quem mais que a Disney comprou mesmo? Star Wars, enfim, é isso, a tendência é o monopólio sempre. Sim, e aí, não só o monopólio no sentido de comprar a empresa, mas, por exemplo, de comprar os direitos de exibição de todos os produtos daquela empresa. Aquela empresa fale por isso, mas você tem todos os produtos dele, exatamente, enfim. Exatamente. Sabe? Então, essa é a tendência. E aí, quando tem monopólio, essas 5 grandes empresas ditam o valor do mercado. O preço cresce. E essa é a tendência. E assim, não é como se os valores estivessem subindo de 6 em 6 meses também, né? Sim. A Netflix, sei lá, 2 anos você pagava R$30, você via quantas pessoas você quisesse. Sim. Eu dividia com meu cunhado, meu sogro, minha sogra, enfim, 500 pessoas. Pois é. E hoje em dia tu vai ver R$60 é 2 telas, filho. É teu celular e tua TV e olha lá. Mas aí a gente cria um plano popular, mas com anúncio. Com anúncio, Ou seja, eles vão ganhar mais ainda com plano de anúncio, porque vai te tochar por propaganda, vai ganhar com propaganda e tudo mais. Então assim, essa é a parada. Vai aumentar o seu valor do seu plano? Vai. Mas pode ter certeza que a causa disso não é a regulamentação do streaming. Por que não é a causa? Em específico, essa PL que está sendo aprovada agora, né? Foi aprovada especificamente no Senado primeiro, vai para a Câmara dos Deputados. Foi aprovada uma regulamentação de 3% de tributação pela Condecine, né? 3%. Absurdo. Né? Já começa o absurdo por aí, 3%. A despeito do que é no mundo. No Brasil, a gente está discutindo 3%. Na Dinamarca, se não me engano, é 10%. Na Espanha, é 5%. Na França, vai para mais de 20% de tributação. E eu não tô nem discutindo se a gente tinha que botar 20% ou não, mas 3% é ridículo. É irrisório. Nesse lugar. Mas tem mais do que isso, né, Matheus? Além desses 3%, existe a possibilidade do serviço de streaming ter desconto nesses 3%. E a gente vai discutir. Mas antes, por que a regulamentação é importante? E por que não vai para o seu bolso, né? Basicamente, a regulamentação ela funciona da seguinte forma. Existe um tributo chamado Condecine, pelo qual toda empresa que atua no mercado audiovisual no Brasil precisa contribuir, precisa pagar. E a Condecine, esse valor da Condecine, ela vai ser tributada nesses serviços de audiovisual para alimentar o Fundo Setorial Audiovisual, a FSA. E a FSA é um fundo justamente para investir em cinema brasileiro e, sobretudo, cinema brasileiro independente. Só que os serviços de streaming eles não são regulamentados no Brasil, portanto, eles não pagam Condecine. O que significa dizer que esses serviços vêm ao Brasil, produzem riqueza no Brasil e mandam tudo lá pra fora. Mandam essas remessas todas pro estrangeiro. Ou seja, nada fica pra gente. Nada fica pra gente. Esse dinheiro não é resgatado, não alimenta o Fundo Setorial Audiovisual, não se produz produto brasileiro nesse sentido, esse dinheiro vai todo pra fora. Toda a riqueza que essas empresas produzem no Brasil vão pro estrangeiro. Então a necessidade de regulamentação do streaming é justamente para captar parte desses recursos pro cinema brasileiro, mas também pro Brasil como um todo, né? É por que pro Brasil? Porque esse dinheiro, esses 3%, alimenta o Fundo Setorial Audiovisual, alimentando o Fundo Setorial Audiovisual, se produz mais conteúdo brasileiro, produzindo mais conteúdo brasileiro. Movimenta a indústria, mais emprego, enfim. É isso, um cenário de um setor da economia que é subaproveitado, que é o cenário do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro. E assim, não se engane quem pensa que nos Estados Unidos o governo não bota dinheiro no cinema, porque bota pra caralho. Muito. O dinheiro que só o exército bota é 100 vezes o que o governo brasileiro, 1000 vezes o que o governo brasileiro investe em cinema anualmente, sabe? A dinâmica de investimento é diferente porque eles estão numa outra posição global no que tange ao cinema. Eles são hegemônicos. Exatamente. Né? E por serem hegemônicos, eles não precisam necessariamente não significa que não façam, que o Estado crie um fundo setorial do audiovisual para investir de maneira direta num filme. Não. O que eles fazem? Investem em guerra, por exemplo. E aí investe em guerra, o que é guerra, né, Matheus? Você entra, domina territorialmente, em seguida vem o quê? Domínio ideológico. E domínio ideológico é o quê? Cinema. Isso aconteceu em todos os contextos históricos na história do cinema, na história do mundo, né? Aconteceu claro, enquanto houve cinema, né? Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, o domínio dos Estados Unidos na Europa foi por conta disso, por exemplo. Aconteceu o Brasil já trocou café por cinema, sabe? É trocar produto básico por ideologia, basicamente, o que a gente fez. Tem até uma frase, puxando o que você falou, eu acho que é do Godard, mas eu não lembro exatamente como é, mas ele fala algo tipo: o cinema inventou o século XX. Sim. O cinema tem uma influência absurda em todas as noções de narrativa que a gente tem, de tudo que aconteceu na história da humanidade nos últimos 100 anos, sabe? É muito bizarro isso. Sim, sim. E aí, enfim,
Mas por que, então, que esses 3% não vão pro espectador, né? Que é a grande questão. Não vão do bolso do espectador. Não vão pro bolso do espectador, né? Quando eles vão pagar a assinatura. Sim. Porque a empresa, a Netflix, qualquer outra empresa de streaming, ao pagar a Condecine, portanto alimentar o Fundo Setorial Audiovisual, ela tem direito de recolher esse dinheiro de volta. Desde que use esse dinheiro para produzir conteúdo nacional. Então a grande questão do Fundo Setorial Audiovisual e da Condecine é essa. Você paga a Condecine e você pode retirar esse dinheiro de volta caso você produza conteúdo audiovisual brasileiro. Uhum. Tá ligado? Então, de certa forma, esse dinheiro retorna para a empresa. Não é gasto. Não é um custo para essa empresa, porque esse dinheiro volta. Então não tem porquê ele ir pro valor final. A não ser que a empresa escolha não fazer produto audiovisual brasileiro. Uhum. Mas ela tem uma obrigação também pela cota. Sim. Que também está associada à regulamentação. De atender a essa necessidade de ter um número de filmes brasileiros no catálogo. Então, assim, ela pode ter essa escolha, se ela quiser. Mas ela não é burra. Ela é burra até porque a gente tem cenários no Brasil de sucessos em termos de regulamentação na lei do SEAC, que é a lei da cota de TV paga, né? Que, enfim, eu não vou saber exatamente o valor agora, mas se eu não me engano, a lei do SEAC obrigava que os canais tivessem 3% de conteúdo brasileiro. E hoje é mais de 30% de conteúdo brasileiro em média nos canais. Por quê? Porque perceberam que faz sucesso. Porque brasileiro gosta de ver filme brasileiro. E quando você ainda tem recursos para resgatar, para produzir conteúdo brasileiro, as empresas fazem. Sabe? Então, não cai em papinho de liberal de que o valor vai pro seu bolso. Porque a empresa pode tirar de volta isso pro seu bolso. Agora, quais são os problemas dessa regulamentação que está passando agora? Além dos 3%, que é irrisório, que é ridículo, né? Uma das questões é justamente que as empresas elas podem optar por ter parte desses 3% dissolvido caso ela cumpra algumas questões. Então, por exemplo, a Netflix ela tem uma receita e ela tem que pagar esses 3% para a Condecine a partir disso, mas ela pode, se ela licenciar um número de filmes brasileiros ou produzir conteúdos originais brasileiros, tirar parte desses valores da Condecine. Aí você vai falar, pô, que bom, né? Se ela produzir conteúdo original brasileiro e se ela licenciar filme brasileiro, ela pode pagar menos da Condecine. O problema é que, quando essa escolha parte da empresa, quando essa escolha de tirar a necessidade de pagar a Condecine, reduzindo o valor do fundo setorial, que vai para o Fundo Setorial Audiovisual a partir do que se paga pela Condecine, não mais as pequenas empresas brasileiras, e portanto as independentes, são trazidas para fazer esses filmes. E nesse sentido, nós temos uma revalorização dos grandes estúdios brasileiros. Uhum. E não um reaquecimento da economia nas pequenas produtoras, né? Porque essa escolha já não mais parte de uma lógica desse recolhimento, de fato, mas da própria empresa que vai produzir o conteúdo original. E aí é um segundo problema. Porque a Netflix ela vai passar a ter a opção de vez de pagar os 3%, produzir conteúdo original, e quando se diz produto original, ele já não é mais brasileiro. Ele é estrangeiro. Sabe? Ele já não é mais parte do cenário brasileiro. Ele é um produto original Netflix. O que faz com que os próprios estúdios brasileiros, as próprias empresas brasileiras que produzem no conteúdo brasileiro, fiquem presos à Netflix. E não possam, porventura, tirar o seu produto realizado na Netflix para levar para outro lugar, negociar o seu produto em outros fora lugares. Que a Netflix ela tem muito controle sobre como é feita a produção. Tipo, eu tenho amigos que trabalharam em projetos grandes da Netflix, não vou falar pra não estragar nada pra ninguém, mas que, tipo, a pessoa não tava fazendo o que o executivo lá dos Estados Unidos mandou, foi demitido e botou quem fosse obedecer a ele. Sim. É uma produção brasileira, 100% sobre uma coisa brasileira, e Sim. o cara que tá tomando as decisões é um cara que tá em Los Angeles, e Sim. não tá nem aí pra nada. Porque vira um original Netflix. E quando é original Netflix, ele não pode sair da Netflix. Ele tá preso naquele contexto. Com certeza. E as empresas brasileiras, portanto, elas não têm poder de negociação para tirar o seu produto e levar para outro lugar. Para simultaneamente, por exemplo, estar na Netflix, estar na HBO, para poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não, tem que ser na Netflix porque vira original. Por conta dessa escolha, dessa possibilidade da Netflix ou de qualquer outra empresa em simplesmente
eu quero escolher licenciar ou produzir conteúdo original. E aí você pensa... Tirando a nacionalidade do produto brasileiro. E se um dia não for mais interessante pra Netflix ter aquilo no catálogo? Sim. O que ela vai fazer com aquilo? Qual o poder que os realizadores daquela série ou filme vão ter sobre aquilo? Porque vai sair do catálogo e não vai estar em lugar nenhum. Vai estar na pirataria só. Graças a Deus. Vai estar lá no Drive. A galera do Drive. É isso. Você pega, por exemplo, Westworld, que é a série do Max, ex-HBO. Tipo, a série é deles, foi feita por eles, lançada e exibida só por eles. Sim. Não está no catálogo deles, eles tiraram do streaming deles. Gente, não tem onde ver a série. A série é ruim, tá? Mas, tipo, eu queria que as pessoas pudessem assistir a série, sabe? E é assustador isso, cara. É um negócio, tipo, a gente sempre pensou que a democratização das coisas pelos... Democratização não, né? Mas a gente sempre pensou que o advento do streaming ia possibilitar que a gente tivesse muito mais acesso às coisas. E, na verdade... Não é isso. Não. É um filtro limitador pra caramba. Você vê o que as empresas querem que você veja e elas somem com as coisas que, quando elas sumirem, não vai estar em mais lugar nenhum. Porque o Westworld ainda deu sorte de ser lançado numa época que dava pra fazer um DVD de uma temporada. Não vão fazer mais DVD de série hoje em dia, sabe? Não vai ter um box dos Sopranos ali que eu comprei também. Não vai ter isso da série que tá saindo semana que vem. Sim. Então as séries e filmes podem desaparecer por causa disso. Sim. E é muito louco você pensar isso num mundo onde é muito mais fácil você armazenar as coisas do que era há 30 anos, sabe? Sim. Pra mim, há 10 anos, se alguém dissesse que um filme ou série estaria perdido, eu ia rir, achar impensável isso. Sim. E tá voltando a ser uma possibilidade real pra muitas coisas. Perfeitamente. E aí, quando a gente pensa nesse cenário da regulamentação, é justamente a gente pensar nisso. Os filmes brasileiros, o produto brasileiro, ele fica refém desse serviço. Uhum. Né? Porque esse serviço escolhe para não pagar os 3%, ele escolhe abater esse valor para produzir conteúdo original. E ao ser original, o produto é da Netflix, não é do Brasil. Uhum. Sabe? E essas empresas brasileiras que produziram aquilo ficam reféns à Netflix, ficam reféns a esse sistema e não podem negociar mais esse produto. Essa era a grande questão. E o que a gente precisa discutir nisso tudo, Matheus, é justamente perceber que essa regulamentação do streaming, e veja, regulamentação do streaming é necessário, mas essa regulamentação que está passando, ela passa com o lobby dessas empresas estrangeiras. Ela tá passando com o lobby das empresas, porque a outra PL era muito melhor. A outra PL, inclusive, discutia 6%. Por exemplo. É porque as pessoas têm dificuldade de entender que não necessariamente você ser a favor da regulamentação quer dizer que você é a favor dessa regulamentação. É que nem a questão do vínculo empregatício dos entregadores, já iFood, etc. Sim. Eu sou inegociavelmente a favor do vínculo, de ter uma legislação sobre vínculo empregatício e tal, mas essa proposta não foi boa e os trabalhadores não quiseram por um motivo, sabe? Essa regulamentação é problemática. Exatamente. Então, é isso. A gente tem que discutir por que essa regulamentação é problemática, porque ela é fruto do lobby estrangeiro. E a gente sabia que isso ia acontecer. Uhum. Não é difícil a gente pensar nisso, na verdade, né? Qualquer movimento de regulamentação de qualquer tipo de coisa vai ter lobby do estrangeiro, sobretudo porque sabiam que essa regulamentação ela é inevitável, porque essa discussão está no mundo. Inclusive, na França, que é um dos parâmetros que a gente precisa ter em mente sempre, acontece dessa forma. Existe uma regulamentação de que é mais de 20% de pagamento de, entre aspas, condescending, porque não é condescending lá, obviamente, é o tributo deles. Só que o produto produzido, ele não é original Netflix. Ele não é original das empresas, ele é original França. Uhum. E, portanto, assim, existe uma possibilidade, inclusive, da Netflix ou de qualquer empresa resguardar o direito sobre aquele produto por um determinado tempo. Então, por exemplo, se eu não me engano... um direito de distribuição com um prazo específico, né? Se eu não me engano, eles têm o direito de 24 a 36 meses de exibição daquele produto. Mas depois desses 36 meses, perde esse direito e ele pode... E os produtores podem negociar com outras empresas a presença em outros catálogos. No Brasil não tem isso. Se é original, não é brasileiro. É da Netflix, pronto. Tá ligado? Enfim. E se a Netflix resolver tirar do catálogo, não existe mais. É como se realmente não existisse, a não ser pela mitigação dos problemas chamado pirataria.